Abra a tua Bíblia aí, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. Pode baixar todo o meu retorno. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 até o versículo 49. Amém? Nós somos moldados segundo o caráter do segundo último Adão. Moldados segundo o caráter do último Adão. Pastor, que mensagem esquisita. Você vai ver o quanto que é esquisito. Mas vai bater certinho com aquilo que você precisa ouvir hoje, porque o Senhor separou essa mensagem para nós hoje. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45 até o 49. Diz assim: as Escrituras nos dizem: o primeiro homem, Adão, se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Primeiro vem o corpo natural, depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são dos céus são como o homem celestial. Da mesma forma que agora somos como o homem terreno, algum dia seremos como o homem celestial. Senhor, tem misericórdia de mim, usa a minha vida nesse momento ao compartilhar a sua palavra. Mensagem essa que o Senhor colocou no meu coração e está agora sendo distribuída aos corações do teu povo. Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, ó Pai, nós repreendemos agora toda a dor que se aloja para trazer confusão nesse momento e distração nesse momento. Nós repreendemos em nome de Jesus. Satanás não tem poder contra a igreja do Senhor. Nós estamos aqui debaixo da presença do Senhor, Ele se faz presente em meio aos louvores, e onde a luz do Senhor está, nenhuma escuridão pode habitar. Então todas as trevas, todo o poder do maligno, todo ataque, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Toda dor de cabeça, toda dor nos olhos, toda dor na coluna, está quebrado e repreendido em nome de Jesus. Nós vamos nos alimentar com essa palavra e vamos acabar e terminar esse encontro, esse culto aqui online, mais forte do que a gente entrou, porque nós confiamos na palavra do Senhor e nós comemos dela. Nós seremos ensinados por ela, instruídos por ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Nosso caráter ele precisa ser moldado. Pastor, o que significa esse texto que você leu? Aqui o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação. Por quê? Adão, quando ele foi criado lá no início, lá no Gênesis, creio que você já leu. Se você não leu, te convido a começar a ler a Bíblia antes já, né? Já começa amanhã, já começa hoje à noite. Então Adão, quando ele foi criado ali também como um modelo, ou seja, ele tinha comunhão com Deus, né? Na viração do dia ele se encontrava com Deus. Deus deu uma missão para Adão. Então Adão ele glorificava a Deus ao fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Como assim, pastor? Adão pregava? Não precisava pregar. O que Adão fazia? Ele cuidava daquele jardim. Então, só de cuidar do jardim, ou seja, obedecer aquilo que Deus mandou, isso é dar glória ao Senhor, glorificar ao Senhor, fazer aquilo que eu nasci para fazer. Então, Adão, ele sendo o primeiro, o pai, né, de todas as criações, pai daí dos seres humanos, criado da terra, do pó da terra, ele foi criado ali como um modelo. Então, depois foi criado ali a sua ajudadora, a Eva. Então, Adão ele foi ali constituído para ser o exemplo para Eva, e assim sucessivamente, né? Vai vir ali a família, os filhos, etc. e tal. Mas o que acontece? Acontece que Adão peca. Então, Adão, ao invés de ele ser um modelo, né, daquilo que nós devemos ser para com Deus, ele se torna um modelo de pecado. E esse modelo ele é o quê? Ele é repetido. Não foi problema de fábrica, Deus fez tudo perfeito. E Deus dotou Adão de elementos compartilhados com a raça humana. Então Deus colocou dentro do coração de Adão o senso de justiça, a alegria, a vontade, o querer, os sentimentos. Então Deus dotou Adão e Eva de coisas que Ele pode compartilhar conosco. Até então Adão e Eva eles poderiam ser eternos. Mas Deus é o único que é onisciente, onipresente, onipotente, coisas que somente Ele tem, Ele não compartilha isso conosco. Mas Adão, ele tinha outras coisas ali, outros elementos que Deus compartilhou. Mas Adão, ao pecar, ele rejeitou o plano de Deus, viver de acordo com aquilo que o Senhor queria,
E o que acontece com ele? Ele se torna modelo de pecado. Então esse modelo ele é repetido. Então o filho dele, a Caim, depois Abel e outros filhos que não estão ali escritos, mas começa ali a repetir o pecado. Então Caim também peca, toda a geração de Caim peca. Por mais que o nome do Senhor seja invocado através da família de Sete, o homem nunca mais é pleno, 100% íntimo de Deus, 100% completo, não fica mais completo, porque arrancaram um pedaço nosso, arrancaram a nossa intimidade com Deus, arrancaram algo conosco, ou seja, a gente foi privado da nossa liberdade. Então agora Adão estava escravo do pecado. E esse modelo adâmico, modelo de Adão, modelo adâmico, a gente repete até hoje. E pelo fato da gente repetir o modelo de Adão, a gente se frustra várias vezes, porque a gente não consegue agradar ao Senhor por completo. Infelizmente, hoje talvez você tenha feito tudo certo. Você leu Bíblia, você orou, você colocou louvor, você lavou a louça cantando, você foi passando pela prova dando glória a Deus, mas amanhã talvez você vá cair em algum pecado, ou seja, a gente nunca está 100%. E por mais que você tivesse feito tudo certinho hoje, às vezes a sua mente pensou mal de uma pessoa, a sua mente julgou mal uma pessoa, interpretou mal uma situação. Então, logo de cara, você perdeu esse 100% aí de santidade que a gente não tem, a gente está em busca dela. Então, por mais que a gente tente, por mais que a gente faça alguma coisa, a gente nunca vai chegar aos 100%. Então, aqui Paulo está falando de duas raças, a raça terrena e a raça celestial. Paulo destaca não segundo Adão, e sim o último Adão. Por que o último Adão? Porque o modelo carnal foi o primeiro Adão, aquele Adão que está lá em Gênesis. Então, Deus nos entrega o modelo do último Adão, a criação perfeita, ali, o modelo perfeito de se comportar e de ser, que é Jesus Cristo, ele é o último Adão. E por que Paulo não escreveu o segundo Adão? Porque não vai existir terceiro, não vai existir quarto, nem quinto, nem sexto, nem décimo, nem vigésimo, nem centésimo. É o último e pronto. Só Ele tem o poder para salvar. Só Jesus é perfeito. Só Jesus nunca pecou. Só Jesus não teve mácula aqui na terra e nunca terá. Ele é santo, eterno, perfeito. Ele é o próprio Deus. Então Jesus, ele é o modelo celestial. Adão é aquele que comete pecado e atende também os desejos do diabo. Jesus, ele veio para tirar o que? A escravidão do pecado e destruir as obras do diabo. Adão, ele funda a raça humana e permite que ela seja envolvida na escravidão e na separação. Jesus inaugura um novo reino e convida os escravos para a liberdade a participarem com ele nesse novo reino. Adão nos ensina a nos adaptar à terra. Por quê? Ele foi expulso do jardim por causa do pecado, então ele vai ter que se adaptar às condições que aquela terra se apresenta. Então Adão ele tem que se adaptar por causa do pecado com animais selvagens. Adão tem que se adaptar a conviver com outros pecadores que repetiram o modelo que ele apresentou. Mas Jesus nos ensina a nos adaptar com as coisas espirituais. Jesus quer trazer para nós, dizendo que o sobrenatural acontece, uma vida nova pode ocorrer, ter comunhão com o Pai, sim, pode ocorrer, poder falar com Deus com liberdade, ser usado por Ele para transformar a sua família, é possível, mas para isso você precisa imitar o modelo espiritual, o modelo celestial. Adão nos ensina a viver separado de Deus, mas Jesus nos ensina que não dá para viver sem Ele. Sem mim, nada podeis fazer, como está no Evangelho de João, capítulo 15. Adão se originou do pó, ele foi criado do pó da terra, ali do barro, constituído pelo Senhor, e ele soprou o espírito de vida, dando fôlego de vida para Adão. Jesus não foi constituído do pó. Nós sabemos a história de Jesus, nós acreditamos que Maria, em sua virgindade, ela foi visitada com o Espírito Santo de Deus para que Jesus pudesse ser concebido. Então, o nascimento de Jesus foi diferente, mesmo ele estando aqui em condição humana. Adão transmitiu pecado e morte. Jesus nos oferece perdão e vida. Por isso, eu tenho uma palavra de esperança para você. Tem jeito para você. Tem jeito para as coisas que você já errou. Basta você ter a natureza carnal, porque o apóstolo Paulo ele fala assim, primeiro vem a natureza carnal, primeiro vem o corpo natural e depois vem o espiritual. Então você já tem a condição, você já tem tudo que você precisa, um corpo natural, pronto. Agora o que você precisa fazer? Receber Jesus como seu único suficiente Salvador, para que esse
esse algo espiritual, o Espírito Santo de Deus, habite dentro de você para que você possa discernir as coisas espiritualmente e parar de imitar o modelo de Adão, para que você possa imitar o modelo de Cristo. Mas para isso você precisa de uma nova consciência, e essa nova consciência, esse novo pensamento regenerado, transformado pelo Espírito Santo de Deus, só acontece quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então você já tem aí a condição necessária, você já tem um corpo natural, basta você receber Jesus como seu Salvador. Se algo nessa mensagem te machucar, te ferir, né, porque a gente vai falar de um comportamento, talvez você tenha esse comportamento, talvez você esteja repetindo esse comportamento, então não se fira, não fique machucado, mas ouça essa mensagem tendo esperança que Deus também pode te oferecer perdão e transformação. E aí a gente pergunta, pastor, calma aí, entendi tudo o que você falou, mas maio não é mês da família? E o que essa mensagem tem a ver com a família? Tudo, pois nós somos famílias carnais e nós estamos propensos a errar. Então nós estamos imitando o modelo adâmico. Mas os erros, eles precisam ser o quê? Reparados. Pastor, o que isso tem a ver com a família? Tudo, porque nós nessa mensagem vamos tratar da figura masculina. Como assim, pastor? Eu não sou homem, então vou desligar aqui meu YouTube que eu não vou assistir essa mensagem. Você vai continuar aí no seu YouTube, porque o seu pai, eu não sei se ele está vivo ou se ele já partiu. Eu não sei se ele foi presente ou eu não sei se ele foi ausente. Eu não sei se você conheceu o seu pai ou se você não conheceu o seu pai. Mas provavelmente, mesmo diante dessas situações que eu citei aqui, o seu pai, você conhecendo ou não, você estando com ele agora ou não, ele estando presente ou ausente, o que acontece? Você é influenciado pelo seu pai. Você é influenciado pela figura masculina de casa. Então essa mensagem é para todo mundo. Porque talvez o que você passa hoje, o que você vive hoje, aquilo que você tem de trauma, de medo, ou algumas personalidades que você adquiriu de acordo com a influência do seu pai. Se o seu pai foi presente, você teve ele na sua infância, então você vai adquirir elementos que o seu pai carregou, porque ele foi uma figura masculina para você e você tende a imitar ele. Adão era pai dos seres viventes. Então, ali está o seu pai, então você vai copiar a figura dele. Agora, se o seu pai foi ausente, infelizmente, na infância você perdeu o seu pai, então você não teve a oportunidade de ser criado pelo seu pai, então você vai crescer adquirindo as personalidades que você vai pegando com o tempo, você vai moldando a sua própria personalidade, o seu caráter, e isso é o que também? Influência de não ter o pai perto, pelo fato dele não estar ali. Quantas vezes você quis conversar com seu pai, mas você não conheceu o seu pai, você não sabe quem é seu pai, ou seu pai já tinha partido para a eternidade? Então nós estamos aqui nessa mensagem para todo mundo. Traumas, medos, confiança, insegurança, bravura, espírito conquistador, espírito empreendedor, timidez, vida resolvida ou vida bagunçada, depressão, tudo isso é influência da presença do pai ou da ausência do pai. Mas hoje, eu creio, é dia de libertação em nome de Jesus. Você vai ser livre da figura adâmica, para que você imite a figura do Cristo, a figura celestial. Você não precisa viver debaixo da influência da vida de Adão. Você não precisa viver debaixo da influência da vida do seu pai terreno. Você não precisa viver debaixo do jugo e do peso da ausência do seu pai ou da figura do seu pai. Eu não sei se ela foi boa ou se ela foi ruim, mas você não precisa viver com esse peso nas suas costas. Você não precisa repetir esses erros, porque Jesus nos apresenta um Pai celestial que é perfeito e bom, pronto a nos acolher nessa noite, em nome de Jesus. E esse Pai que é Deus, Ele nos adotou em Cristo Jesus, amém? Você pode dar um glória a Deus aí na sua casa? Tem jeito para mim? Você pode falar isso aí, tem jeito para minha família, tem jeito para minha casa. Eu não quero repetir a natureza de Adão, eu não quero repetir o modelo de Adão, mas eu quero que o meu caráter, o caráter da minha casa, o caráter da minha família, seja moldado segundo o último Adão, que é Cristo. Agora nós vamos falar de algumas características do primeiro Adão, né? Adão, o Adão lá, o casado com a Eva, ele não sabia administrar as coisas. O homem que não soube cuidar da sua própria família, já começa por aí, porque ele deixou a mulher dele solta no meio do jardim para conversar com a serpente. Não é que ele ia prender Eva, tu só vai sair daqui porque eu estou mandando.
mas ele tinha que ter consciência do que ela estava fazendo, tá? Então, ele também não protegeu a sua esposa nem o seu relacionamento. Quando Deus aparece, né, para perguntar por que eles estavam se escondendo, ele já sai colocando a culpa na Eva, ou seja, antes ela do que eu. Né? E devia ser vergonhoso para nós homens olhar as estatísticas e ver que no Brasil, ou quase maioria, eu confesso que eu não estudei isso, né? Não pesquisei, devia ter pesquisado, que a maioria dos lares, eles são conduzidos, chefiados por mulheres, e muitas dessas mulheres solteiras. Eu não estou aqui diminuindo a garra das mulheres, não. Parabéns para vocês, ó. Parabéns, palmas para vocês. Vocês merecem o melhor prêmio desse mundo. Mega Sena para todas vocês, em nome de Jesus. Pastor brincando de Mega Sena, é horrível isso, né? Pode apagar isso do seu vídeo. Você merece um grande presente por aguentar a pressão, trabalhar, lavar louça, cuidar da casa, fazer faculdade, administrar o dinheiro, as finanças, as crises emocionais dos filhos. Muito parabéns para vocês. Mas é uma vergonha para nós homens olhar essas estatísticas. Por quê? Está faltando homem. Não é porque está faltando homem porque o homem está morrendo, não. Está faltando homem para encarar o desafio. Está faltando homem para auxiliar as suas esposas. Está faltando homem para administrar a sua casa e as suas dores. Está faltando homem para enfrentar a sua crise de frente, de peito aberto. Está faltando. E Adão, o que ele fez ali também? Ele queria algo além da capacidade que Deus tinha dado para ele. O que Deus tinha dado para Adão? Uma missão. Qual era a missão de Adão? Você vai cuidar desse jardim. Você vai dar nome para esses animais, você vai zelar, vai cuidar de tudo aquilo que eu criei. Mas Adão foi seduzido pelo discurso da serpente de ser melhor do que Deus, de ser maior do que Deus. Ele não soube administrar também os seus próprios pensamentos. Adão quis ser maior do que Deus, ou seja, ele olhou para a missão que Deus tinha dado para ele e falou assim, mas só isso que Deus mandou fazer? Já está chato já ficar dando nome para esses animais, já está chato já ficar falando isso, aquilo. Eu não quero mais isso não, deve ter coisa melhor, esse Deus deve estar escondendo alguma coisa de mim. Problemas com essas pessoas que não sabem administrar as suas próprias crises e os seus próprios pensamentos. Então elas vão querer investigar aquilo que ela acha ou julga mais interessante. Talvez o seu pai, ele não soube administrar bem a missão de cuidar da família. Talvez o seu pai, ele não soube administrar as crises que você ofereceu. Às vezes você como filho, chegou ali chorando, precisando de um colo, precisando de atenção, e quando você chegou diante do seu pai, o seu pai interpretou mal aquela situação, não é mesmo? Às vezes o seu pai não te deu nem atenção, às vezes o seu pai já agiu com truculência, já agiu com violência, às vezes o seu pai com palavras te feriu mais do que uma bofetada. Às vezes você com as suas crises existenciais, crises emocionais, na sua infância, na sua adolescência, ninguém acreditou em você quando você foi abusado sexualmente, ninguém acreditou em você quando você estava sofrendo bullying na escola, e você foi levar aquela crise para o seu pai, que devia ser a figura, o modelo para ser repetido dentro de casa, e o seu pai te interpretou mal, o seu pai te julgou mal. O seu pai tocou em você de uma maneira que você não gostaria que ele tocasse, porque ele não soube administrar bem a sua casa. Talvez você sofreu por isso, você sofreu por algo e o seu pai não deu importância a você. E aí hoje você se torna uma pessoa mais rígida, você se torna uma pessoa mais ríspida, porque você aprendeu a se virar sozinho, mas você sempre quis um colo, um abraço, alguém que pudesse te ajudar a enfrentar as crises. E de alguma forma isso te perturba até hoje. Talvez você que é homem, você que é pai, você que é marido, está repetindo o comportamento do seu pai. Talvez você também está agindo com violência e truculência dentro da sua própria casa. Talvez você, meu pai me tratou assim, às vezes é inconsciente, pessoal, é inconsciente. Eu não tive pai, eu não sei então como ser pai. Mas você também não se preocupa como estudar, você não se preocupa como ser um melhor pai, mas pelo fato de você ter vivido isso lá atrás, você vai repetindo isso para frente e vai passando isso para os seus filhos. Você que é mulher, que teve essa situação com o seu pai, talvez você esteja repetindo esse comportamento na sua maternidade. Então começa a identificar aí esses problemas, essas fraquezas dentro do seu relacionamento. Olha para o passado, se o seu pai tratou você com uma má administração dentro de casa. Agora, Jesus sabe administrar as coisas. Jesus, ele soube administrar a crise da mulher Ciro-Fenícia, que estava com a sua filha endemoniada. Jesus soube ali administrar as crises de Pedro. Jesus soube administrar as crises da mulher samaritana. Jesus soube administrar a crise de Nicodemos. E ele quer abraçar você também com as crises que você tem.
Porque Jesus, ele quer cuidar de você igual uma galinha quando quer juntar os seus pintinhos ali debaixo das asas. Na palavra de Deus diz assim: Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos, como a galinha protege os pintinhos sob as asas, mas você não deixou. Talvez o seu comportamento lá do passado, você não tenha deixado Deus resolver as suas dores. Você está sofrendo aí sozinho, não é mesmo? Porque você está repetindo o modelo do primeiro Adão. O Adão que casou com a Eva, o Adão que não soube administrar as coisas, e você às vezes não está deixando Deus cuidar dessa situação porque você perdeu a confiança. Quantas vezes você falou alguma coisa para o seu pai ou para a sua mãe e eles zoaram com você, eles praticaram bullying contra você, eles ridicularizaram a sua dor, eles ridicularizaram você, então você perdeu a confiança, até no próprio Deus que você chama de pai. Então fica uma coisa meio estranha, porque você começa a fazer uma associação entre o seu pai terreno e o seu pai celestial. Mas aqui eu quero colocar diante de você o último Adão, Jesus Cristo. Ele sabe administrar as crises e Ele quer conectar você com o Pai Celestial que sabe administrar a sua dor e quer cuidar de você. Ele está tão interessado em você que Ele se ofereceu em seu lugar. Ele morreu por você. Ele derramou o sangue dele por você. E Jesus, Ele quer nos preservar daquilo que nos faz tropeçar. Como assim, pastor? Jesus nos deu um comportamento que a gente pode imitar para se preservar diante das lutas e das situações. Jesus nos ensinou a orar, Jesus nos ensinou a libertar as pessoas dos demônios. Jesus falou que a gente mesmo pode curar, que a gente mesmo pode pregar o evangelho, que a gente mesmo pode libertar pessoas que estão presas espiritualmente. O próprio Cristo nos apresentou soluções para que a gente pudesse ter intimidade com Deus. Jesus ora no monte, Jesus, Ele cria relacionamento, Jesus, Ele vai mostrando vários aparatos, várias atitudes que nós podemos também copiar para que a gente possa se preservar e a gente manter a nossa integridade. Jesus não quer brincar com a sua fé. Jesus não quer praticar bullying contra você. Jesus quer cuidar da sua identidade e Ele quer te dar um novo nome, Filho de Deus, em nome de Jesus. É isso que Jesus faz. E Jesus, mesmo sendo Deus, Ele fez somente aquilo pelo qual Ele foi enviado a fazer, a missão dele. Já Adão não. Só cuidar do jardim do Éden, eu quero mais, eu quero muito mais, eu quero ser melhor do que Deus. Já Jesus não, mesmo sendo Deus, Ele não pensou em ser maior do que Ele, mas Ele veio à terra para cumprir a missão, mesmo que Ele tivesse que ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, mesmo que Ele tivesse que sofrer, mesmo que Ele tivesse que entrar e enfrentar uma cruz, mas Ele veio e fez isso com excelência, porque Jesus sabe administrar as coisas. O primeiro Adão é competitivo. Adão, ele compete com a Eva. Quando Eva fala, olha, a serpente falou que esse fruto aqui é bom, Adão. Porque ela fala que a gente vai ter novos conhecimentos. Maior do que Deus, a gente vai ser maior do que Deus. Eu fico imaginando na cabeça de Adão. Cara, se Eva já é esperta sem esse negócio, imagina comendo isso. Então, eu tenho que ser melhor do que ela. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem esposo, gente, que compete com a mulher. Como assim, pastor, compete com a mulher? Compete? Óbvio que compete. Ao invés dele ser o protetor da mulher, ele compete com ela em tudo, nas atenções dos filhos. Ele compete o dinheiro, tu ganha mais, tu ganha menos, tu fez isso, tu fez aquilo, papapá. E como é que você sabe que uma pessoa está competindo com a outra? Quando ela começa a ver defeito no outro. Quando o marido começa a chegar na mulher, ao invés dele proteger a integridade dela, ele julga ela de um olhar externo, como se ele não fosse o marido dela. É quando o marido brinca com as coisas que a mulher está fazendo. É quando o marido tira a autoridade da esposa dentro de casa. É quando o marido não protege a integridade da mulher, ele brinca com ela como se ela fosse um objeto. Ele está ali competindo com a mulher. Eu sou mais bonito, eu sou mais fitness, eu sou isso, eu sou aquilo, eu dirijo melhor, eu cozinho melhor, eu faço isso melhor. Não. Cara, tu queria ser a mulher? Então ora e pede para Deus para tu virar mulher, meu querido. Porque tem que competir com a sua mulher, então você não está fazendo o seu papel de marido, uai. E você tem que cuidar dela, você quer ser cuidado? Sabe o que eu aprendo com Jesus? É que Jesus, quando ele vem, ele não competiu com a noiva, não. Jesus não chegou para o pai e falou assim, pai, tu tá amando mais essa noiva suja, esse pessoal pecador do que eu, tu me botou aqui nessa terra, essa terra é cheia de pecado, o povo aqui quer me tacar pedra, pai, não tá dando não. Eu tenho que lidar com enfermo, eu tenho que lidar com doente, eu tenho que lidar com endemoniado, eu tenho que lidar com morto para ressuscitar. Por que o Senhor ama tanto esse povo? O Senhor me amou. Lembra da glória que a gente tinha antes da fundação do mundo? Cadê, Senhor? Estou sentindo falta.
Jesus não ficou competindo com a noiva, mas Jesus olhou para o Pai. O Pai ama muito a noiva, eu vou amar também. E lá em Efésios, no capítulo 5, a gente aprende isso. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a, lavando-a com água por meio da palavra. Jesus percebeu que eu preciso amar a igreja, porque o Pai ama, por isso que ele criou esse plano. Então você, marido, você tem que amar a sua esposa, entregando a sua vida por ela. Você é o último a comer, você tem que ser o último a pensar nos seus próprios interesses. Você é o homem da situação. O problema é que tem um monte de esposo mimado. Ele só pensa nele. Ele só pensa nas roupas mais caras. Tem uma geração de esposos mimados nesses últimos tempos. É impressionante ver isso. Marido competindo com a mulher, querendo ser rival da mulher. É por isso que tem um monte de casal se separando. Que a mulher olha para um traste desse, e ela fala, não preciso viver com essa pessoa, não. Ele está se achando melhor do que eu consigo me virar sozinha. Eu estou precisando de um protetor. Ele está querendo ser protegido, está querendo ser a protegida. Então por isso que tem muita mulher fazendo a egípcia e saindo de casa. Por isso tem muita mulher olhando para o casamento e falando, eu estou aqui esperando um esposo, mas ele está querendo ser a esposa. Então eu vou catar um marido de verdade? Eu não estou aqui dando legalidade para que haja divórcio, mas eu estou falando de uma constatação de coisas que têm acontecido. Mulheres não estão encontrando maridos à altura. Pronto, acabou. Porque os homens estão querendo ser cuidados. Por causa disso aqui, eu quero um carinho, quer leitinho. E não cuida da família. Mas aqui ele tem que se entregar. Homem, você tem que pensar em último em você. Pense em último em você. O melhor é para o seu filho. O melhor é para a sua esposa. Encara a situação de frente. Você tem que ser a segurança da sua esposa. A maneira que você faz as coisas, a maneira que você fala, a maneira que você administra, a esposa tem que ficar surpresa com as ideias que você tem. Ela não tem que entrar em conflito. Ah, pastor, mas a mulher lá de casa é chata. Jesus podia ter falado, meu Deus, meu pai, olha, essa igreja está muito pecadora. Mas Jesus fez o quê? Mesmo com a igreja toda pecadora, mesmo com as pessoas pecadoras, Jesus, ele abraçou e cuidou. Então você quer surpreender a sua esposa? Então vai lá e faz isso, cuida dela. Mesmo ela sendo chata, mesmo ela sendo trambiqueira, mesmo ela querendo discutir, mesmo ela querendo falar umas coisas 1000 vezes, mas você é o marido, você é o esposo. E talvez, mulher, você esteja convivendo com um cara desse, né? Vou orar por você, viu? Vou orar por você. Vou botar você em minhas orações. Não precisa se identificar não, pelo amor de Deus, não comenta aí não. Mas Deus vai me revelar quem é. Para Deus transformar o teu marido em marido de verdade. Para Deus transformar esse esposo em esposo de verdade. Sabe uma coisa que eu aprendi para um casamento duradouro? Porque antes, por que você está falando isso, pastor? Porque antes eu também ficava competindo com a Angélica. Tudo dava discussão. Eu sei o que é melhor, eu sei não sei o quê. A partir do momento que eu imaginei e pensei, cara, se eu quero meu casamento para frente, eu tenho que me comportar como um esposo de verdade. E aí eu passei a entender que para um casamento durar é necessário que você ceda. A gente sabe que essa questão de ceder, ela tem que ser, óbvio, para o homem e para a mulher. Mas, eu quero dizer uma coisa aqui, homem, se for possível, ceda 100%. Pensa primeiro nos seus filhos, pensa primeiro na tua mulher que Deus te deu. Ceda. Está enchendo o saco? Ceda, deixa falar. Você não tem que mostrar a sua autoridade no seu tom de voz. Você não tem que mostrar a sua autoridade no seu muque. Você não tem que mostrar a sua autoridade no medo que você impõe na sua esposa ou nos seus filhos. Você não tem que mostrar a sua autoridade através da violência. Você tem que mostrar a sua autoridade na maneira que você vive. Foi isso que Jesus fez. Jesus mostrou a autoridade pela maneira que ele viveu. Em nome de Jesus. Você que é solteira, já vai se preparando aí. Se tem marido frouxo, namorado frouxo, tá? Então se cuida, já sabe o que não escolher. Então você num namoro, ele é o cara que quer vencer as coisas com a violência, com o abuso, ele quer entrar em rivalidade com você, já sai desse laço, tá? Que você não é enviado de Deus não, isso aí foi enviado do diabo, do inferno, para acabar com a tua vida. O primeiro Adão, ele vive pelos sentimentos. Ele não sabe dominar o seu desejo. O diabo, ele entra com uma sugestão. Gente, a tentação, como está lá em Tiago, ela fala assim mesmo. O diabo, ele vem com uma sugestão na sua mente. Cabe você acatar ou não. É o que aconteceu com Caim. Olha, o pecado está na sua porta batendo. É uma sugestão. Você quer pecar hoje? É um menu do dia.
O diabo está lá apresentando o menu do dia para você. Você quer pecar hoje? Então você pode escolher sim ou não. Mas Adão, naquele momento, ele escolheu pecar. Ele acatou ali a sugestão do diabo. Mas um homem centrado na sua missão de cuidar da sua casa, de cuidar da sua família, ele repreende as más sugestões. E ele sabe discernir as coisas espiritualmente. Quero falar aqui também para os esposos. Quero falar aqui para os maridos, para os chefes do lar. Você é o padrão de santidade na sua casa. Você é o modelo que a tua casa tem que imitar, querido. Se você é preguiçoso, todo mundo vai ser. Não adianta você cobrar isso do seu filho se você não é. Não adianta você cobrar a santidade dos seus filhos se você não é. Então, e você não tem que falar que é, porque o problema é esse, né? Nossa, mas você não vê que eu faço? Nossa, você não está vendo que eu me esforço? É como se fosse assim, está tão claro. Mas esse tão claro, você não precisa entrar com apresentações. Nossa, eu estou fazendo, olha aqui. Não. A maneira que você vive a sua vida com Deus, a sua santidade, ela vai ser olhada. Jesus não precisou chegar nas pessoas e falar assim: oi, tudo bem? Eu sou Messias, prazer. Eu sou Messias, filho de Deus. Eu sou perfeito. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus pregando na sinagoga, expulsando os demônios, falando com as pessoas olhavam, ele prega com uma autoridade? Ele tem uma maneira diferente, não é igual aos fariseus, não. Nossa, ele tem um jeito de falar, ele tem um jeito de abraçar as pessoas. Que autoridade é essa? Jesus não precisou convencer ninguém da autoridade dele, ele viveu a missão. Então essa palavra aqui vai para o marido, vai para a esposa também. Se o teu marido não for crente, você então tem que ser o padrão dele. Você não precisa ficar convencendo ele de nada não, que você é uma boa esposa, que você é uma mulher de fé, que você é uma Débora, que você é uma MCM, que você é uma mulher cristã, que você é isso e aquilo. Não, viva, viva, viva. Você que é filho e está numa casa que não tem nenhum crente, você é o único crente, você é o sobrinho crente, você é o neto crente. Então, viva para que as pessoas possam ver essa autoridade em você. Você não precisa convencer ninguém disso não. Então, se o diabo ele vem com uma sugestão, então você tem que destruir essa sugestão e você tem que ouvir a sugestão do Espírito Santo de Deus. Talvez o seu pai, lá no passado, ele pegou essas sugestões e acabou dando complicação para a vida toda. Porque Davi, ele escutou a sugestão do diabo e ele amaldiçoou o reino. Adão, ele ali pecou e em Gênesis capítulo 3, versículo 17, diz que a atitude de Adão amaldiçoou toda a terra. Então você, pai, você acha que o seu pecado oculto, você, filho, você acha que o seu pecado oculto, você, esposa, mãe, você acha que o seu pecado oculto, ele vai trazer só consequência para você? Negativo. Você que é o único crente da sua casa, você tem que ser modelo de Jesus. Mas se você ficar pegando as sugestões do diabo, sabe o que vai acontecer? Toda a sua casa será amaldiçoada pela sua atitude, pelo seu comportamento. Já reparou para pensar? Já reparou para pensar por que você briga tanto com a tua mulher? Por que tem toda hora confusão na tua casa? Por que você está atravessando um monte de problema financeiro às vezes? Já reparou em quantas legalidades você tem aberto para a tua casa? Você já reparou quantas portas você já abriu para Satanás? Aí o diabo fica na sugestão. Responde, responde, responde. Cara, não responde nada, é para repreender o diabo. Você está lutando com o inimigo errado. O inimigo não é tua mulher, o inimigo não é o teu marido, o inimigo é o diabo, você está lutando errado. Em Efésios capítulo 6 diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades. Você precisa entender que há algo além do seu próprio casamento. Mas isso só entende quem gosta de batalha espiritual e quem entende batalha espiritual, porque tem uns crentes aqui que não acreditam. Tem um seminarista aí que teve um concílio, e ele falou no concílio que ele não acreditava no diabo não. E aí todos os pastores queriam rejeitar aquele seminarista. Aí veio um velhinho e falou assim, não, pode aprovar, porque quando ele for consagrado, o pastor ele vai entender que diabo existe. Mas tem crente que acha que diabo não existe. Então você tem que começar a olhar, cara, eu abri legalidade para quem aqui? O que eu estou fazendo? Qual é a brecha que eu estou abrindo? Por que essas coisas estão acontecendo na minha casa? Por que toda hora tem briga? Por que toda hora tem discussão? Por que toda hora esse choro, 3 horas da manhã, essa gritaria, não sei quantas horas? Vai reparando essa situação. Aí você vai querer botar a culpa em alguém, essa é a sugestão do diabo. A culpa não é minha não, a culpa é da tua mulher, a culpa é do teu filho. A culpa é sua. A culpa é sua, em nome de Jesus. Então você vai resolver essa culpa aí. O Espírito Santo de Deus está acolhendo você que passou por esse problema aí no passado, quando o seu pai decidiu viver pelos sentimentos e pelas sugestões de Satanás, e você hoje é inseguro, você hoje não consegue ser feliz no amor, você hoje não consegue nem arrumar um emprego, talvez você tenha um tique-tique nervoso que você contraiu de algum trauma que você teve no passado, a maneira que o seu pai tratou a situação, não é? A legalidade que foi aberta pelos seus pais, não é mesmo?
Talvez hoje você esteja passando por uma situação bem complicada. A ausência também dos seus pais ali naquele momento que você mais precisava. Mas Deus está aqui para te acolher, para te ensinar a viver da maneira de Jesus. Eu quero caminhar para o final. O primeiro Adão, ele queria ter vantagem em tudo. E Adão, querendo ver vantagem em tudo, ele foi lembrado como o quê? Um pecador. Todo mundo que eu conheço fala, quando eu for para o céu, eu quero ter uma conversa com Adão. Minha vontade era de perguntar para Deus se Adão tem descanso lá na eternidade, porque toda hora morre um, né? Ai, pastor, está falando que toda hora morre um, mas morre mesmo, né, gente? Vai morrer? Você vai morrer, também vou morrer. Então toda hora morre um crente. Então imagina, todo crente que sobe para o céu deve ter fila já para falar com Adão. Acho que deve ter fila assim, para ver Jesus uns 5, para falar com Adão uns 10 mil, para reclamar com Adão. Porque todo mundo lembra de Adão, é o pai dos seres viventes, mas também é o pecador. Por que ele fez aquilo? Mas quando você lembra de Jesus, o que você lembra? É um cara que se entregou, não é mesmo? É um cara que ama de verdade. Até quem não é crente gosta de Jesus. Então, como é que você quer ser lembrado? Pensa aí. Como é que você quer ser lembrado? Como você quer que esse legado seja passado para frente? O primeiro Adão, ele se distrai à toa. Ele se distraiu naquele jardim. Mas Jesus não se distraiu, não. Ele se manteve focado na missão que Jesus deu. Quando o homem é distraído, sabe o que acontece? Ele acaba pecando. E pesado, principalmente na área sexual. Que isso, pastor? Davi estava distraidão. E encontrou a mulher do outro homem lá, né? E acabou cometendo ali um relacionamento sexual adultério ali com aquela mulher. Quando o homem está distraído, ele começa a achar que a mulher do outro é mais interessante. Que a mulher da televisão é mais interessante. E aí, ele está distraído, às vezes ele está tendo um relacionamento sexual com a esposa, mas está pensando na outra. Aí quer tratar a mulher como se fosse a atriz que ele viu no site. Porque ele anda distraído. Homem distraído, o diabo gosta de pegar esses homens. Acaba com a família. É muito fácil. É muito fácil. Porque é só pegar no flagra. É só a mulher pegar o celular. É só a mulher entrar no Google anônimo. É só botar um programinha no celular de espião que já resolve. A mulher está tudo anotando aí já, né? É muito fácil de pegar. O diabo ama esses caras distraídos. Pastor distraído, então, vai pegar. Destrói o ministério assim, ó. Puf. E pior que não destrói só o ministério e a reputação do cara. Destrói a reputação da igreja, destrói a fé dos outros, destrói a fé do novo convertido. Destrói tudo. É isso que o diabo quer fazer. Matar, roubar, destruir. Deixa de ser distraído. Jesus não se distraiu na missão dele. O diabo tentou distrair. Come pão, cadê esse negócio? E não sei o quê, e papapá. Jesus não se distraiu. Jesus sempre repreendeu com a palavra de Deus. Deixa de ser homem distraído. Foca na tua missão que Deus te deu. Deus te deu uma família para você cuidar. Cuide bem dessa família em nome de Jesus. Porque Jesus cuida bem de você. Essa palavra vai para pai, vai para mãe, vai para filho, para qualquer coisa. Mas hoje Deus mandou falar com os homens. Não sei porquê. E não adianta tirar do YouTube, não, que a tua mulher vai perceber que o negócio é contigo. Então é melhor você ouvir. Cuidado até para engolir sua saliva. Opa! Porque vão descobrir que foi tu, tá? Aí a tua mulher vai olhar logo para você. Eu descobri um negócio no Facebook, que a mulher, ela bota assim, o ouvido no coração do homem, né? Amor, faz um carinho. Amor, quem é a Mariana? Quem é Letícia? E ela está com o ouvido ali bem no coração. Por que seu coração começou a bater? É perceptível, gente. Então, em vez do seu pecado ser perceptível, porque quem faz besteira, qualquer coisa que fala o nome dele já fica assustado. Estão te chamando lá na secretaria. O que eu fiz? Quando a mulher fala, amor, preciso conversar contigo. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Ai, Senhor. Porque sempre que tem culpa no cartório já fica desesperado. Jesus estava no jardim de Getsêmani. Os soldados romanos chegaram ali para pegar ele. Falaram assim, quem é Jesus de Nazaré? Que nós vamos prender ele, vamos matar ele. Jesus não se distraiu, ele nem ficou com medo, ele disse, eu sou. E aqueles soldados romanos, tudo caíram endemoniado lá no jardim. Perguntaram de novo, caíram tudo, veio um terremoto, eles caíram tudinho. Agora, Adão, onde é que você está? Se escondeu. Eu quero terminar a mensagem aqui. Deus está te chamando, homem. Deus está te chamando, pai. Deus está te chamando, esposo. Deus está te chamando, mãe. Deus está te chamando, esposa. Deus está te chamando, filho, agora. Mas você não precisa se esconder. Porque Deus não está te chamando para condenação. Deus está te chamando para a salvação.
Deus está te chamando para criar uma nova vida. Deus está te chamando para te dar uma nova identidade em Cristo Jesus. Deus está te chamando para que você seja curado. Deus está te chamando para que você seja modificado. Deus está te chamando para que você seja transformado. Chamar o ministério de louvor aqui. Você não precisa se esconder. Quando Jesus chamar o teu nome, quando o Pai falar o teu nome, você não precisa ter medo. Lá no passado talvez era assim, né? O seu pai te chamava, você corria de medo, porque o seu pai era violento. Você lembra nas vezes que a sua mãe apanhou? Você lembra na situação quando o teu pai entrava em casa e era aquela confusão? Talvez a sua história seja diferente da minha. Eu quero agradecer a Deus pelo meu pai, o pai que eu tenho. Graças a Deus pelo pai que eu tenho. Meu pai pode ter defeito como qualquer um, mas eu amo meu pai. E tem muitas coisas no meu pai que eu quero repetir como legado que ele deixou dentro de mim, aqui está marcado. E vocês estão vendo aqui, eu e minhas irmãs na casa do Senhor, não quero falar isso de vanglória não. Mas isso é presente de Deus para a vida dos meus pais. Não estou falando de mim, mas estou falando que eles construíram. Sabe qual é o problema de Adão? Ele mal entrou no mundo e já quis construir tudo da maneira dele. Jesus, quando foi tentado pelo diabo lá no deserto, mesmo sem ter feito nenhum milagre, ele tinha acabado de começar o ministério dele, ele foi batizado lá no Rio Jordão por João. Ele estava no deserto, fazendo um jejum, 40 dias, 40 noites, um lugar assim mesmo desfavorável, mesmo sem enxergar nada. O diabo oferece um monte de coisa, ele diz não, 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 porque eu estou construindo um reino, eu estou estabelecendo o reino, eu não posso olhar para trás. Eu não posso olhar para trás. Você que é marido, não sei se você é casado há 10, 20, 25 anos, 5 anos, 2 anos, não interessa. Construa. Sabe qual é o problema? Muito marido não quer nem construir. Já quer olhar para o terreno do outro. Já quer olhar para o sucesso do outro. Construa, estabeleça o reino de Deus na sua casa. Eu agradeço pelo meu pai, mas talvez a sua experiência seja diferente. Talvez você não teve pai. Você não conheceu seu pai. Talvez o seu pai te abandonou. Foi guiado pelo sentimento, pela vantagem, e você lembra daquele dia que o teu pai fez as malas e foi embora. Talvez o seu pai não quis nem te conhecer. Você procurou seu pai, fez teste de DNA, você correu atrás da situação, você lutou para ter o sobrenome do teu pai, e o teu pai não está nem aí para você. E ainda vem a tua mãe, ainda vem aquela avó, ainda vem aquela tia chata com a matraca desse tamanho, e diz, eu não te avisei. Para te ferir mais ainda, parece que quer te colocar lá embaixo mais ainda. Mas hoje, Jesus está dizendo para você, eu sou o caminho para o Pai perfeito, eu sou o caminho para o Pai eterno, eu sou o caminho para o Pai que te ama, eu sou o caminho para o Pai que te liberta, eu sou o caminho para o Pai que te ampara, eu sou um caminho para o Pai que te acolhe, eu sou o caminho para o Pai que te abriga e te convida a viver uma vida eterna com Ele. Jesus é esse modelo, comece a andar por esse... Você não é um bastardo, você não é mais um órfão, você não está mais sozinho, desamparado, você tem um pai que te acolhe. Ah, pastor, eu quero ser filho de Deus, o que eu tenho que fazer? Você tem que andar com Jesus. Então como é que eu faço isso? Você repete essa oração comigo aqui, você quer ser filho de Deus? Você está cansado de imitar o modelo de Adão? Você está cansado de ter experiências negativas com o seu pai terreno? Você está cansado de ter aquela escravidão na tua mente, não é verdade? Então você repete essa oração comigo. Você quer ser filho de Deus? Então você repete: Senhor Jesus, eu confesso Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Em teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração, escreve aí nos comentários, seja no Facebook, seja no YouTube. Você que está vendo aí esse vídeo gravado, também escreve. A gente toda hora está olhando o canal da igreja. Então se você tem aí esse desejo de ser filho de Deus, escreve aí eu quero. Você pode botar também o seu telefone ou o seu e-mail para a gente entrar em contato com você. E agora a minha oração é você que já conhece Deus, né? Mas as suas experiências do passado ficavam te atrapalhando na comunhão com o Pai Celestial. Porque às vezes você, sem pensar, mas comparava. Nossa, meu pai fez isso, será que Deus é assim também?
O meu pai me tocou estranho. Será que Deus também vai abusar da minha fé? Olha, o meu pai falou umas palavras para mim. Será que Deus também vai repetir essas palavras para mim? Então hoje é o dia que isso acaba. Você aprendeu que o seu Deus, Ele está interessado em te salvar. Por isso que Ele enviou Jesus. Então você que é crente, você que é batizado, você que já tem uma comunhão com Deus, mas às vezes a sua vida cristã, ou a sua vida social, você no seu emprego, você no seu casamento, você às vezes na rua, com seus amigos, você às vezes não sabe como se comportar, você tem uma insegurança, você tem um trauma, você tem um medo, às vezes até a sua opção sexual também ela foi escolhida baseado também nessas coisas que você tem guardado aqui dentro. Às vezes você tem uma crise de identidade, você tem uma crise existencial, às vezes pela falta do seu pai, ou pelo modelo que o seu pai, ou pelas coisas que o seu pai terreno permitiu que você vivesse. Mas hoje Deus quer te libertar. Você mesmo crente, você mesmo batizado, às vezes você se sente preso, você não consegue deslanchar na vida espiritual. Deus quer quebrar toda a cadeia hoje, Deus quer quebrar todo o jugo hoje, Deus quer quebrar toda a escravidão hoje, em nome de Jesus. Então você que é crente, feche os seus olhos. Pastor, eu quero ser um esposo ótimo para minha esposa. Pastor, eu quero ser uma esposa melhor. Pastor, eu quero ser um filho melhor, em nome de Jesus. Então dobra os seus joelhos, se possível, feche os seus olhos e comece a confessar os seus pecados. Pastor, está todo mundo aqui na sala, eu não quero falar os meus pecados. Fala no seu pensamento e depois você tenha o seu momento com Deus e comece a falar dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados para que você seja livre, para que você seja curado em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, toma essa pessoa que já te conhece, toma essa pessoa que já é batizada, toma essa pessoa que já se arrependeu dos seus pecados, que já te aceitou como único, suficiente Salvador, mas ela tem problema em avançar na fé por causa de alguma situação do passado. O diabo continua, ele sempre vai fazer isso, porque ele não é criativo, ele sempre vai nos tentar colocando sugestões. O diabo tem colocado sugestões nessas pessoas, na mente dessas pessoas, e elas não estão conseguindo dizer não. Espírito Santo de Deus, ajuda essas pessoas a dizerem não para a sugestão do inferno. Pô, Deus, Espírito Santo de Deus, coloca na mente dessas pessoas que elas são filhas amadas do Senhor, em nome de Jesus. Vai quebrando agora, Senhor, toda a cadeia espiritual. Eu repreendo agora todos os demônios, espírito de rejeição, espírito da perversão sexual. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Espírito de homossexualidade, espírito de insegurança, espírito de medo, espírito que traz trauma. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. O Senhor dos Exércitos te repreende. Espírito maligno que está querendo se manifestar nessa pessoa, vai manifestar, mas vai manifestar para sair, porque o poder de Deus não está limitado a uma geografia e não está limitado a 4 paredes. A palavra que sai aqui desse altar, a palavra que sai aqui desse lugar, também vai visitar essa casa, em nome de Jesus. Todo demônio vai pegando as suas trouxas agora, 1, 2, 3, sai em nome de Jesus e não volta mais. Ser liberto em nome de Jesus, curado em nome de Jesus, transformado em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a Primeira Igreja Batista em Santa Teresa, seja com todo o povo de Deus que está assistindo esse culto, desde agora e para sempre. Amém. Glória